Quanto tempo pode produzir uma vinha? Tem alguém aqui que vai viver 200 anos? Então, quando Acabe está querendo negociar uma vinha comigo, ele não está pensando só em mim, ele está pensando na minha geração. Porque se eu não vou viver 200 anos, ele está pensando então no meu neto, ele está pensando no meu bisneto, ele está pensando em alguém que vai vir depois de mim. Se a vinha for negociada, se a herança for negociada, o teu pai te deixou uma vinha, mas você vai deixar uma horta. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Eu aproveito este momento para fazer os meus agradecimentos. Pode ser sem, tá ótimo. Meus irmãos, enquanto você encontra o primeiro livro dos Reis 21, minha sincera gratidão a Deus de poder estar nesta edição da UFMADEB, este evento que é uma referência aqui no estado da Bahia e também uma referência para todo o Brasil, um importante e frutífero trabalho. Meus agradecimentos ao pastor Valdomiro Pereira, pastor da igreja e convenção na Bahia, por sempre nos permitir vir a esse estado fazer menção da palavra de Deus, ao pastor Joezé, pastor da igreja em Feira de Santana, a todos os pastores presentes, e para cumprimentar todos os pastores, eu vou fazer menção do nome do pastor Valmir. Cumprimentando o pastor Valmir, eu cumprimento todos os demais pastores. Uma alegria rever os irmãos. Estive aqui há poucos dias num outro trabalho e hoje o Senhor Deus nos permite voltar. Primeiro livro dos Reis, 21. Deputado Samuel, Deus te abençoe poderosamente. Diz assim o texto: depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o jizreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jizreel. Acabe disse a Nabote: dai-me a tua vinha. Toda a igreja repita comigo: dai-me a tua vinha. Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está perto, ao lado do meu palácio. E em troca, eu te darei outra melhor. Toda a igreja diga: em troca, te darei outra melhor. Ou se for do teu agrado, te darei o valor, ou te darei em dinheiro o que vale. Diga comigo, toda a igreja: em dinheiro o que vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com as palavras que Nabote lhe dissera. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, obrigado, meu queridão. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que fala exatamente sobre herdeiros. Todos vocês conhecem, já leram, já estudaram, já ouviram, já leram um livro, escutaram um sermão, uma mensagem acerca de Nabote. Nabote, pastor Valmir, ele herdou uma vinha dos seus pais. De quem que ele herdou a vinha? Então, uma vez que ele herdou, a conquista não foi dele. Quando ele pegou a vinha, já estava plantada. Pastor Valdomiro, quando Nabote recebeu a vinha, ela já tinha sido plantada. A vinha já estava pronta. E os pais de Nabote deixaram essa vinha para Nabote. E o interessante, pastor Samuel, é que do lado da vinha de Nabote estava o palácio de Acabe. O que estava do lado da vinha? Porque os pais de Nabote não tiveram condição de deixar um palácio. Pastor Cláudio, os pais de Nabote não tiveram condição de deixar de herança para ele um palácio, mas deixaram para ele uma vinha. E você vai descobrir nessa história de poucos minutos que a vinha foi o melhor do que o palácio, porque melhor do que receber herança é receber legado.
Os pais de Nabote deixaram essa vinha para o Nabote. A vinha era boa, sim ou não? O que não prestava era o vizinho. Então você tem que tomar cuidado, porque você tem uma vinha, mas Acabe está por perto. O interessante aqui do texto é que, numa ótica humana, toda pessoa que tem uma vinha sonharia em ter um palácio. Aqui é o contrário. Quem tem a vinha está feliz. Quem tem a vinha está realizado. Quem tem a vinha está satisfeito. Quem não está satisfeito é quem tem o palácio. Porque em nenhum momento o Nabote está querendo o palácio de Acabe. Mas em todo tempo o Acabe está querendo a vinha do Nabote. E agora ele vem com as suas propostas. E a primeira proposta do Acabe é essa. Repita comigo: dai-me tua vinha. Mas espera aí, de graça? Me dá tua vinha? Só tem uma maneira, pastor Francisco, de Acabe conseguir levar uma vinha de graça. O resultado final da vinha é o vinho. Por isso que a vinha representa alegria. O que a vinha representa? Só tem uma forma de Acabe levar tua herança, tua vinha: se ele te convencer que não é uma herança, mas um castigo. Se ele te convencer que esta vinha é trabalhosa. Se Acabe te convencer que a vinha que você tem tinha que te dar mais alegria do que te dá. Porque infelizmente as pessoas estão viciadas em felicidade. E a obsessão pela felicidade faz com que as pessoas acreditem, pastor Valdomiro, que só porque uma família é de Deus, ela tem que ser feliz o tempo inteiro. Só porque o ministério é de Deus, ele tem que dar alegria o tempo todo. Só porque você é filho de crente, você tem que ser feliz o tempo inteiro. Só porque você é da fé, você tem que viver alegre. Isso não é verdade. Porque vinha não traz só alegria, vinha também dá trabalho. E tem muita gente que entregou de graça a vinha para o Acabe, justamente porque ele não queria ter trabalho com a vinha, ele só queria ter alegria. E quem quer ter só alegria com a vinha, acaba entregando ela para Acabe. Eu passei por uma situação na minha vida, irmãos, que eu só conto, pastores, porque é testemunho, porque eu tenho vergonha de contar. Eu fui expulso da escola pública 3 vezes. Eu fui um adolescente imperativo, totalmente transtornado, rebelde. Eu dei todo tipo de desgosto, de angústia para minha mãe. A minha mãe foi na delegacia de ensino por várias vezes para que eu conseguisse voltar à escola. Uma vez eu vi uma mulher dizer, pastor Samuel, assim, ó, na face da minha mãe: você não teve um filho, você gerou um demônio. Isso. Seu filho é uma peste, seu filho é uma praga. Todos os vizinhos da rua tinham raiva de mim. Nenhuma mãe queria que os seus filhos fossem meus amigos. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, com 15, 16 anos de idade, às vezes naquele tempo de rebeldia, minha comidinha estava no prato e a minha mãe dizia lá do quarto assim: chegou o profeta. Aí eu ia lá no quarto dizer: benção, minha mãe. Não me chama assim, mãe, eu não sou crente. Minha mãe dizia assim: meu filho, pode chamar em você de maconheiro, de endemoniado, de peste, de praga. Eu sei quem deu você para mim. Quando você estava aqui dentro deste ventre, Deus disse que eu estava gerando um pastor. Então você pode ficar tranquilo, porque você ainda vai estar no altar pregando a palavra de Deus. Levanta comigo assim as 2 mãos aos céus, bem alto, bem alto. Sabe como era a conversa quando eu chegava na rua da minha casa? O endemoniado está vindo, a peste está vindo, o maloqueiro está vindo, o doido está vindo. Eu volto lá na mesma rua, porque minha mãe mora lá até hoje. Quando o carro aponta lá na esquina, os vizinhos gritam para minha mãe e dizem: dona Tereza, o pastor está vindo lá. O pregador está vindo lá, dona Tereza. Não quer ter trabalho com os filhos, não, irmã? Só está achando que o filho da senhora não é herança, só porque te deu trabalho? Você está achando que o seu casamento não é de Deus, só porque está em crise? Você está achando que não é da salvação, só porque você passou uma fase de rebeldia? Deus te deu uma herança, e esta herança não pode ser entregue de graça na mão de Acabe. Acabe não vai levar nada, porque foi o pai que nos entregou. Diga glórias a Deus por isso. Espera aí. Me dá tua vinha. Não, não dou. Aí ele muda a proposta e diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos trocar por outra melhor. Diga comigo: trocar por outra melhor. Agora
Parece que a proposta melhorou um pouco, porque agora ele não está pedindo de graça, agora ele está dizendo que vai dar uma melhor. Quando Nabote pegou a vinha, ele já pegou naquela geografia, sim ou não? E já pegou plantada. Cuidado, cuidado, nossa geração. Cuidado, filho de pastores, para o diabo não colocar na cabeça da gente para inventar uma igreja melhor, para não inventar uma doutrina melhor, para a gente não inventar uma pregação melhor. Olha, esse negócio aí é do tempo do teu pai, Nabote. Tem uma igreja melhor do que essa, tem um evangelho melhor do que esse. Cuidado para a gente não querer criar um novo evangelho, uma nova igreja, uma nova pregação, um novo Cristo. Sabe por quê? Porque quando a gente chegou na vinha, a gente pegou o bonde andando. Porque não foi eu que implantei essa igreja. Quando você nasceu, ela já existia. Quando você chegou aqui, o evangelho já estava aqui. Quando você nasceu, alguém já era crente. Então você não tem direito de trocar a vinha por outra melhor, porque não foi você que plantou. Não, levanta comigo as duas mãos aos céus. É um apelo que eu estou te fazendo. Levante as mãos bem alto. Pastor, por que eu não tenho direito de mudar a igreja? Porque não foi você que fundou, não foi você que abriu, não foi você que implantou a igreja. Quando você chegou já tinha igreja. Quando você chegou já tinha evangelho. Quando você chegou a pregação do evangelho já existia. Cuidado para a gente não pegar a vinha que os nossos pais nos confiaram e ir na conversa de Acabe que existe uma vinha melhor do que essa. O Acabe respeitou, ou melhor, o Nabote respeitou a vinha que outros plantaram. Diga para o teu irmão assim: se outro plantou, não desplanta, não arranca. Tem um versículo que diz assim, pastor Samuel: não tirai os marcos que foram colocados por mim, pelos antigos. Cuidado para você não chegar com a ideia de querer inventar uma nova igreja. Cuidado para você não olhar para a vinha e dizer assim: dá para melhorar essa vinha, dá para melhorar esse evangelho. Cuidado para a gente não desconstruir tudo que os nossos pais construíram. Cuidado para a gente não despregar tudo que os nossos pais pregaram. Cuidado para a gente não jogar no lixo tudo que eles conseguiram com lágrima e preço de sangue. Tem alguém que está entendendo? Diga amém. Então diga para mim, não, diga para Acabe. Diga assim: não dou. Não, diga, Acabe não escuta assim. Diga: não dou e nem troco. Diga de novo. Aí o Acabe chega e diz assim: já que você não dá e já que você não troca, então me diga quanto vale, porque eu vou pagar em dinheiro. Vou pagar em quê? Agora parece que a proposta melhorou, não parece? Mas piorou. Porque Acabe está querendo que Nabote coloque preço naquilo que só tem valor. Diga para o teu irmão assim: a tua vinha não tem preço, a tua vinha tem valor. Levanta comigo as duas mãos aos céus. É bem rapidinho, já chego lá. Levanta aqui. Pega a mão desse jovem que está do teu lado e diga para ele assim: não dou, não troco e nem vendo. Eu não dou, eu não troco e nem vendo. Mas por que você não dá, não troca e nem vende? Porque não foi eu que plantei. Isso aqui é herança. Isso aqui eu recebi dos meus pais. Isso aqui quando eu cheguei já estava plantado. O meu pai confiou essa vinha na minha mão para me dar continuidade nela. Ô Acabe, só me explica uma coisa: por que tanto interesse na vinha? Aí o Acabe revela, e já eu termino. Primeiro, pastor Claudomiro, ele disse assim: sabe por que eu quero tua vinha? Primeiro, que a vide não vai ficar aí, porque eu vou tirar daí o que os teus pais plantaram. Eu vou arrancar tudo que os teus pais plantaram aí. Eu estou querendo o terreno, porque a vinha eu vou arrancar. Tem um plano de Acabe, tem um plano do inferno, tem um plano do diabo de entrar no mesmo terreno e arrancar tudo que os nossos pais plantaram. Vamos fazer uma plantação nova. E o senhor vai plantar o que aqui? Eu vou plantar uma horta. Você sabia que a vinha só dá na estação, mas a horta
Com 30 a 90 dias, um pé de alface está produzindo, um pé de couve está produzindo, um pé de mostarda está produzindo, porque Acabe está prometendo imediatismo. Sabe o que Acabe está dizendo para Nabote, pastor Samuel? Do jeito que o teu pai te ensinou, demora. Do jeito que o teu pai te ensinou, tem processo. Do jeito que o teu pai falou com você para você manter, pode ser que não seja hoje. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar tudo que o teu pai plantou aí e vamos fazer uma plantação nova. Vamos plantar aí uma horta. Por que uma horta? Porque uma horta ela dá entre 30 e 90 dias. Quantos dias? Só que uma vinha pode produzir 200 anos. Não, cheguei lá. Quanto tempo pode produzir uma vinha? Tem alguém aqui que vai viver 200 anos? Então, quando Acabe está querendo negociar uma vinha comigo, ele não está pensando só em mim. Ele está pensando na minha geração. Porque se eu não vou viver 200 anos, ele está pensando então no meu neto. Ele está pensando no meu bisneto. Ele está pensando em alguém que vai vir depois de mim. Se a vinha for negociada, se a herança for negociada, o teu pai te deixou uma vinha, mas você vai deixar uma horta. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você recebeu vinha, não deixa a horta, viu? Você recebeu uma horta do teu pai e vai deixar uma horta. Você recebeu uma vinha do teu pai e vai deixar uma horta para o teu filho? Satanás está querendo fazer uma bagunça no terreno que os nossos pais plantaram. Mas Deus está levantando uma geração que respeita a herança. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Quando alguém te vê orando e perguntar: aprendeu a orar com quem? Com meus pais. Quando alguém te vê pregando e dizer assim: rapaz, uma mensagem dessa, numa época dessa, você vai dizer: meu pai pregava assim, meus pastores pregavam assim, eu aprendi que a pregação é assim. Quando alguém vê você de mão levantada, dando glória a Deus, sem vergonha, assim, sem intimidez. Quando alguém vê você dando glória a Deus, falando língua estranha, vai dizer: você não tem vergonha não, você fala inglês, você fala espanhol, você tem 2 faculdades, você é físico, matemático, estatístico, e você fica lá na igreja parecendo um doido, gritando: deixa a minha vinha em paz. Levanta a tua mão, só quem tem vinha, só quem tem vinha, só quem tem vinha, só quem tem vinha. Pega a mão de alguém e diga para ele assim: não deixa Acabe fazer horta no teu terreno. Não deixa Acabe fazer horta na tua história. Pastor Claudiomiro, Deus vai levantar uma geração que vai defender a vinha, nem que seja com a própria vida. Deus vai levantar uma geração que vai encarar Acabe e vai dizer para Acabe: aqui você não leva nem de graça, nem na troca e nem comprando. Não, levanta a mão e diga para Acabe ouvir: a minha vinha não está para negócio. Eu não estou aqui para negociar o que eu recebi. O que eu recebi não tem preço. O que eu recebi é princípio, e princípio não se negocia. Escute. Se essa geração que está aqui, ó, escute o que eu vou te dizer com todo respeito e todo temor. Se nós aqui, ó, essa geração, pastor Valmir, não encararmos Acabe, os nossos pais nos deixou uma vinha, e nós corremos o risco de deixar uma horta para a nossa próxima geração. Os nossos pais nos deixou uma vinha com Jesus batizando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus operando sinais, Jesus operando maravilha. Os nossos pais nos deixou numa igreja que tem decência, que tem ordem, que tem poder de Deus, que tem respeito. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Os nossos pais nos confiou uma igreja ética, responsável, doutrinária, cheia do Espírito Santo. Eu quero saber nós, eu e você, que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos? O seu filho, moça, vai congregar em qual igreja? Numa vinha ou numa horta? O seu neto vai congregar numa vinha ou numa horta? Ele vai congregar numa vinha se você for Nabote. Ele vai congregar numa vinha se você estiver disposto a enfrentar Acabe. Ele vai congregar numa vinha se você estiver aqui nesta noite dizendo: não dou, não vendo e não troco. A vinha não está a negócio. Levante a tua mão e dê glória a Deus.
Fica de pé, por favor, fica de pé. Diga para o teu irmão: não dê, não troque e não venda. Diga para ele assim: porque Acabe está de olho na sua descendência. O seu pai te deixou uma vinha ou uma horta? Uma vinha ou uma horta? Uma vinha ou uma horta? Os nossos pastores nos deixaram uma vinha ou uma horta? E o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Nós vamos deixar uma vinha ou uma horta? Nós vamos deixar um terreno que Acabe bagunçou? Ou nós vamos entregar para os nossos filhos uma igreja preservada que os nossos pais nos confiaram? Deus está falando aqui hoje da continuidade. Deus está falando aqui hoje do respeito a quem passou antes de nós. Deus está falando aqui para a gente seguir os passos de quem veio antes. Por quê? Porque Acabe vai tentar mudar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Um pé de alface esquecido em cima de uma pia, com uma semana ele apodrece e murcha, sim ou não? Mas um vinho apodrece? Com 1 ano ele tem um valor, e com 2 anos vale mais ou menos. Com 5 anos mais ou menos. Com 10 anos mais ou menos. Não, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Diga para o teu irmão assim, diga para o teu irmão, diga para esse jovem, que eu já vou terminar. Diga para esse jovem que está do teu lado assim: se você preservar a vinha e Jesus não voltar, daqui 200 anos, o teu bisneto vai estar aí, ó, nesse lugar, dando glória a Deus. Os teus tataranetos estarão aí, pastores, sentados aí como pastores desta igreja. Subnaia Rébia, se você não negociar a vinha, daqui 200 anos, a bandeira do evangelho vai estar levantada, porque alguém vai lembrar do teu nome e vai dizer: eu não negocio o que os meus pais me deixaram. Andai-me terra covianda súria. Vamos lá. Vou terminar. Eu disse isso aqui quando eu vim. Pastores, Paulo escreve uma carta a Timóteo e faz a Timóteo um elogio que qualquer pessoa gostaria de ouvir. Qualquer pessoa. Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, eu conheço a fé não fingida que habita em ti. É um elogio bonito ou não? Só que Paulo conclui dizendo: só que essa fé não nasceu com você, viu, Timóteo? Esta fé primeiramente habitou na tua avó Lloyd, e depois habitou na tua mãe Eunice, e agora também habita em ti. Ele está falando da mesma fé. Toca no teu irmão e diga para ele assim: se não der para deixar um palácio, deixa fé. Se não deixar um palácio, deixa testemunho. Se não deixar, pastor, eu não consigo deixar uma fazenda, deixa um legado espiritual. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Talvez você não esteja de olho em um palácio, mas pode ter certeza que Acabe está de olho na sua vinha. Eu vou terminar esta mensagem com você fazendo aqui um ato essa noite, porque aqui, ó, nós somos os responsáveis em não deixar Acabe entrar no terreno. Nós somos os responsáveis em não dar, não trocar e não vender. Está escrito aqui, pastor Cláudio: e naquele dia Acabe voltou para casa. Diga comigo assim: indignado. Indignado. Diga mais forte: como que Acabe voltou para casa? Por que ele voltou para casa indignado? Porque ninguém deu, ninguém trocou e ninguém vendeu. Agora eu pergunto para vocês, o Fimadeb: Acabe vai voltar para casa como hoje? Como que Acabe vai voltar para casa? Acabe vai voltar para casa hoje, Samuel, pastor Samuel, dizendo assim: não fechei um negócio. Acabe vai voltar, pastor Valdomiro, dizendo: não fechei um negócio hoje. Oh glória, lá na Ufimadeb deu ruim para mim.
não conseguir acessar a vinha de ninguém, porque nós respeitamos herança, nós respeitamos legado. Eu estou sentindo Deus. Levanta as suas mãos aos céus. Terebaia, Surianda, Kébia. Levante bem alto as suas mãos aos céus, que o Espírito de Deus vai fazer uma obra aqui neste minuto. Eu quero que o moço abrace o moço, uma moça abrace uma moça, todo mundo, e diga para ele: não deixa Acabe fazer horta na tua vinha. Não deixa Acabe bagunçar a história da tua família. Não deixa Acabe bagunçar a história que teu pai te deixou. Aleluia. Aleluia.